Olá, galera do oitavo ano, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tiago e bem-vindos a mais uma aula de inglês. Hoje é a nossa aula de número 6. Vamos nessa? Bom, pessoal, então nessa aula de hoje, o que a gente vai aprender? O conteúdo, nós vamos dar continuidade ao conteúdo da nossa última aula, que foi a aula 5, da quarta-feira, né? Em que nós tratamos do assunto do futuro usando a estrutura be going to. Então, nós vamos continuar a reforçar essa estrutura e também iremos fazer a correção de atividades de aulas passadas, que eu fiquei devendo para vocês, tá certo? Também vamos continuar a dar foco à nossa habilidade número 1 do oitavo ano, que é fazer uso da língua inglesa para falar sobre planos futuros. Então, vamos reforçar essa habilidade que nós iniciamos lá na aula passada, certo? Bom, gente, e para iniciarmos a nossa aula, nós vamos fazer primeiro a correção das nossas atividades, tá? Então, agora eu vou ter que sair aqui do PowerPoint, vamos abrir as nossas atividades para já iniciarmos a nossa correção. Bom, gente, então já estamos aqui na página do PDF, né, do Adobe, e eu vou começar a fazer a correção da atividade da aula 3, tá certo? Que foi a aula sobre prefixos da quarta-feira passada. Que, na verdade, foi na sexta-feira essa aula, né? Que houve uma troca entre a aula 3 e a aula 4, então a aula 3 foi passada na sexta-feira, então essa atividade é a de sexta passada, tá certo? Então, vamos iniciar a correção por ela. É uma atividade sobre prefixos, tá, gente? Só relembrando o que é um prefixo. Um prefixo é um pedacinho de palavra que vem na frente, tá? E ela modifica a palavra em que ela é acrescentada. Então, vamos direto ao ponto. A terceira questão. Read the following fragments from the text on page 24. Aqui na questão, ele pedia para que você lesse as frases extraídas do texto da página 24. No entanto, não é necessário que você fizesse a leitura deste texto. Eles apenas informou que as frases foram retiradas deste texto, tá? Muitas pessoas me perguntaram no privado, professor, cadê esse texto? Mas o texto eu não coloquei na atividade, pois ele não era necessário, tá, gente? Para economizar espaço. Então, and focus on the words in bold. Já expliquei para vocês o que quer dizer essa palavra bold. Como a própria palavra está aqui, ó, bold é quando a palavra está em negrito em um texto, tá, gente? Então, se você vê words in bold, ele quer que você veja as palavras destacadas em negrito. Then choose já disse para vocês que é escolha the correct item. Triangle or square. Você vai escolher qual é o correto, é o triângulo ou é o quadrado. That completes each sentence below, que completa cada sentença abaixo. Write the answers in your notebook. Então vamos lá, vamos analisar aqui essas duas frases. Número 1, take time to reflect and review. Na frase número 1, eu tenho a palavra review, que significa revisar, né? Então, na frase, ela quer dizer, leve tempo, tome seu tempo para refletir e revisar. E na frase número 2, disconnection times 8 a.m., 10 a.m., from 8 a.m. to 10 a.m. Disconnection times é hora de desconexão, entre 8 e 10 da manhã. Então, temos na frase 2 a palavra disconnection. Então, ele quer saber na letra A. We can infer that the prefix re and review indicates. O que o prefixo re, na palavra review, ele está indicando? Lembrando que review vem da palavra view. View é ver, visão. Se eu coloco um re, torno a palavra revisão. Que sentido esse prefixo re dá quando acrescentado a palavra view, tornando-a review? É de uma ação repeated, uma ação repetida, ou é de uma ação diferente? Quando eu vou fazer uma revisão de um conteúdo, eu vejo um conteúdo diferente, gente, ou eu vejo o mesmo conteúdo que eu vi anteriormente? Se você respondeu o mesmo conteúdo, você acertou. Então, dessas duas opções, a correta é a repeated action. Quando eu faço uma review de algo, eu faço
algo que eu já fiz anteriormente. Então, faço uma ação repetida, tá certo? E na letra B, we can infer that the prefix this, na palavra disconnection, means. O que this é inserido na palavra connection, que é conexão, ele dá que sentido a essa palavra, tornando a desconexão, disconnection. Significa the same as, a mesma coisa, ou the opposite of, o oposto. Bom, se eu tenho a palavra connection, que é conexão, eu acrescentando this, tornando essa palavra disconnection, essa palavra ela vai ficar com o mesmo sentido ou o oposto do sentido? Sentido oposto, né, gente? Conexão, desconexão. Então, a opção correta é o quadradinho the opposite of. Beleza? Podemos passar para a quarta questão, para não nos alongarmos muito. Então, aqui, ó, na quarta questão, vocês iam escolher entre A, B, C ou D qual frase ele utilizou uma palavra em que re ou this foram utilizados como prefixos. Muita gente ficou em dúvida nessa questão aqui, né? Em casa. Mas como é que funciona, gente? Basicamente é o seguinte. Nem toda palavra que tiver esses pedacinhos que a gente conhece como prefixo, eles são, na verdade, prefixos. Tá? Para você ter a certeza, você precisa retirar da palavra e ver se a palavra ela existe sem aquele pedacinho. Caso a palavra exista, trata-se de um prefixo. Se a palavra não existir sem o pedacinho que você retirou, então não é um prefixo, tá? Então vamos fazer esse processo com as palavras das alternativas. Eu tenho na letra A a palavra reading. Reading vem do verbo read, que é o verbo ler. Então, de cara, eu já sei que reading, esse re, não é um prefixo, pois se eu retirar o re, não existe a palavra aiding como o sentido que eu quero. Então, a letra A eu já descarto. Take time to reflect and review. Na palavra reflect, se eu retirar o re e ficar apenas flect não tem sentido. Então, a palavra reflexo, reflect, refletir, o verbo, na verdade, ele necessita do re para que ele faça sentido. Na C, how to focus in the age of distraction. Distração, distraction. Se eu retirar o this dessa palavra, fica apenas traction. Essa palavra não existe. Agora, na letra D, eu tenho a palavra refocus. Refocus, stretch, walk, look at things, to-do list. Então, refocus. Se eu retirar o re, vai ficar a palavra focus. E essa palavra focus existe, que é a palavra foco. Então, refoco, refoque, né? Se espreguice, caminhe, observe as coisas em sua lista do que fazer. Então, refocus, existe a palavra focus se eu retirar o re. Então, nessa palavra aqui é que foi utilizado como prefixo, tá? Então, a opção correta é a última letra D. Beleza? Tudo certo? Então, vamos agora para a nossa próxima atividade, que é a da aula 4. Bom, pessoal, agora já abri aqui o hoje, estou agora na atividade da aula 4, que foi sobre a música See You Again, feat. Charlie Puth. Essa aula, gente, deixa eu explicar para vocês, teve um pequeno problema com relação à postagem da aula no YouTube, porque como eu apresentei o clipe da música, né, porque eu achei mais interessante que vocês acompanhassem a música juntamente com o clipe, a gente sabe que tem um problema de direitos autorais, então não foi permitido postar no YouTube por conta da veiculação do clipe da música, tá? Então a gente pede desculpa aí para vocês, eu peço desculpa, mas deu para a gente assistir baixando o vídeo e vocês não tiveram nenhum prejuízo, apenas tiveram que baixar a aula, tá? Isso não vai acontecer em todas as aulas, esperamos assim, né? Então, nessa atividade, a gente ia fazer essas questões baseadas na música e na letra dela, né? Então, a primeira, vocês iriam assistir o clipe novamente, eu espero que vocês tenham assistido. Na segunda, vocês iam ler as sentenças da música e destacar palavras que referem-se a amigos e família. Então, essas palavras aqui
Vocês poderiam ter colocado family, poderiam ter colocado friend, friendship, brotherhood, né? Todas essas palavras aqui. Vamos digitá-las, né? Para ficar mais... Vamos digitar elas aqui para ficar mais bacana. Deixa eu colocar aqui de uma cor diferente. Vou colocar aqui um verde, né? Um amarelo aqui, queimado, bem destacado, que é para colocar a resposta, ó. Palavras que tinha lá na música, que tem a ver com amigos, família, ó, essas palavras aqui, todas vocês poderiam ter digitado, que elas têm a ver com amigos e família. Listar algumas palavras da música apresentam relação com o tema família e amigos. Basicamente a mesma coisa da segunda, tá? Então, vamos pular essa. Aqui mais interessa pra gente é a questão número 4, onde vocês iam ter que acrescentar essas palavras aqui na música, né? E aí eu pedi para vocês corrigirem, porque tinha faltado a palavra amigo, né? Que eu tinha esquecido de colocar. Então, vocês corrigiram para conseguir aplicar aqui na música, né? Então, vamos começar com se. A palavra se, ela apareceu mais de uma vez na música, né? Então, todos os trechos que tem aqui, ó, when I, vocês vão colocar o se, tá? Então, ó, when I see, tem mais algum lugar? Não, né? Só esses dois aqui, ótimo. A palavra brotherhood, que é irmandade, né? Brotherhood. Essa palavra aqui, ela aparece nesse trecho aqui, ó. When brotherhood comes first. Então, ela vem aqui, tá? Aí a palavra family, ela aparece naquele trecho How could we not talk about family, né? How could we not talk about family? When family is all that we got. Se a família é tudo que nós temos. Então, apareceu aqui. Temos a palavra memory, memória. Ele fala aqui, ó, hold every memory as you go. Lembra desse trecho? Hold every memory as you go. Tá? E temos também a palavra aviões, planes. Ele fala essa palavra bem no início. Aqui, ó, all the planes we flew. Todos os aviões que pegamos, que voamos, né? Remember, o verbo lembre-se. Ele utilizou bem aqui, ó, remember me when I'm gone. Lembra de mim quando eu me for, quando eu não estiver mais aqui. Né? Remember. E a palavra friend, que foi a que faltou, né? E vocês acrescentaram aí de caneta, ela é utilizada aqui nesses trechos. It's been a long day without you, my friend. Ela é utilizada aqui e aqui nesses dois trechos. Prontinho, né? Já foram todas as palavras. Essa daqui é family, porque ficou afastado. Pronto. Então, tá aí, ó, todas as palavras já completadas na nossa música. E se vocês tiverem feito assim, coloca um certão bem grande aí, tá, galera? Valeu! Bom, gente, então agora a gente vai dar uma reforçada um pouquinho mais nessa estrutura do Be Going To, né? Após corrigirmos as nossas atividades, nós temos aqui como construir frases afirmativas usando Be Going To. Então, sempre nós vamos começar com o sujeito. Esse sujeito pode ser o I, primeira pessoa do singular, ou pode ser he, she, it, terceira pessoa do singular, ou we, you, they, segunda pessoa do plural e do singular, tá certo? Conforme a gente utiliza cada tipo de sujeito, nós temos que usar um determinado verbo to be que vai concordar com esse sujeito. Então, digamos que na frase você precisa utilizar o sujeito eu, o I. Então, você vai utilizar o verbo to be am.
Se o sujeito for he, she, it, você vai utilizar o verbo to be is. E se for we, you ou they, um dos seus sujeitos, você tem que usar o verbo to be na forma are, ok? E se você, após colocar o verbo to be, você vai utilizar o going to. Lembrando que você pode utilizar também a forma informal gonna. Gonna é a mesma coisa que going to. Se você usar o going, você precisa usar o to. Se você usar o gonna, você não precisa utilizar o to, pois ele é como se fosse uma contração do going com to. Então, ele funciona como uma palavra só, gonna. E após o going to ou gonna, você vai utilizar um verbo no infinitivo. Então, temos exemplos aqui, ó, go swimming, cook dinner, listen to music, do some homework, have lunch, ride my bike, cook dinner, e etc, ok? Então, se eu quero falar, por exemplo, a frase vou nadar, então eu vou juntar o sujeito I, o verbo to be am, o gonna e go swimming. Fica I am gonna go swimming. Ele vai ouvir música. He is going to listen to music. Nós vamos almoçar. We are gonna have lunch. Ela vai andar de bicicleta. She is going to ride her bike. Aqui eu teria que alterar o possessivo adjetivo também, né? Porque aqui é my, só serve para o I. Aqui seria her bike, mas ok. E se você tiver que fazer uma pergunta, como é que fica, gente? Se tiver que fazer uma pergunta. E se você tiver que fazer uma pergunta, como é que você faz? Usando WH Questions. Quando você fizer uma pergunta, que ela tiver alguma double H question, como por exemplo, what, where, when ou how, elas sempre precisam iniciar a frase, tá? Então, se você quer fazer uma pergunta que tenha qual, ou o que, qual, quais, você vai usar what. Se você quer fazer uma pergunta de um lugar, where. Se você quer fazer uma pergunta quando, use when. Se você quer usar uma pergunta com como, você usa how, tá certo? Depois da WH question, você vai utilizar um verbo to be, que vai concordar com o sujeito. Os verbos to be podem ser am, is ou are. Depois do verbo to be, você vai aplicar o seu sujeito, para quem você quer perguntar. Então, o sujeito nós já vimos na tela passada, né? Pode ser o I, he, she, it, we, you ou they. E esse verbo to be sempre vai concordar com o sujeito, ó. Então, sujeito I, verbo to be am. Sujeito he, she, it, verbo to be is. Sujeito we, you ou they, verbo to be are. E depois do sujeito, você vai usar o que você quer propriamente perguntar. Um exemplo. Going to do tomorrow, fazer amanhã. Então, se eu quero perguntar, o que você vai fazer amanhã? Eu vou juntar what are you going to do tomorrow? O que você vai fazer amanhã? What are you going to do tomorrow? Ou what are you gonna do tomorrow? Se eu quero fazer uma pergunta com onde, where. Where is he going to study later? Where is he going to study later? Onde ele vai estudar mais tarde? Se eu quero fazer uma pergunta usando quando, when are you gonna move to Arizona? When are you gonna move to Arizona? Quando você vai se mudar para o Arizona? Se eu quero usar uma pergunta usando how are they gonna solve this problem? How are they gonna solve this problem? Como eles vão resolver este problema? Tá certo? Então, você vai sempre utilizar essa estrutura. WH question no início, verbo to be em segundo lugar, sujeito em terceiro e o restante da frase vem depois do sujeito. Tá ok, gente? Então, vamos lá, já estamos nos encaminhando para finalizar nossa aula. Então, agora chegou o momento de finalizarmos a nossa aula com a nossa atividade, né?
Essa atividade de hoje ela vai ser um pouquinho diferente, porque a gente vai não só apenas copiar e responder. Vocês vão ter que organizar frases que estão embaralhadas lá no arquivo da atividade que eu vou colocar para vocês. E vocês vão ter também que acessar um site chamado Vocabulary, onde vocês irão pronunciar essas frases na ordem correta, após reordenar as palavras e organizá-las de forma correta. Então vocês vão gravar um áudio pronunciando essas frases, tá? E após gravar o seu áudio, o próprio site do Vocabulary ele vai gerar um link. Esse link você vai copiar, o link que ele der do seu áudio, e você vai anexar na sua atividade, tá? Para que eu possa clicar e escutar como você pronunciou as frases. Você pode gravar apenas um único áudio para todas as frases, ou você pode dividir cada frase em um áudio. Você vai fazer como você achar melhor, tá? Mais informações eu vou colocar no arquivo da atividade que vai ser postado no grupo do WhatsApp, tá certo, gente? Então, foi um prazer tê-los comigo mais essa aula. And thanks for watching. Bye!